Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio e Soluções, o programa que traz resposta para vocês sobre a vida condominial. Acesse o nosso canal, clique no sininho para receber as novidades. O tema de hoje é sobre drogas em condomínio. E aí, síndicos? Vamos lá, gente. É um tema bem difícil, bem complexo. Eu trago hoje aí um caso de caso de vários condomínios que existe a mesma situação, de moradores que usam maconha, né, usam drogas dentro das suas unidades privativas, né, o que deixa a situação um pouco mais difícil, né, porque o condômino ele fuma maconha, né, provavelmente, pelo que tudo indica, e o cheiro acaba saindo por baixo da porta, né, atingindo as áreas comuns. E a gente tem uma grande dificuldade em tratar essa situação, né? Porque como abordar o condômino, como chegar ao condômino, olha, você está fumando maconha, ó, isso aqui não pode. Então, assim, é um desafio para nós síndicos resolver esse problema, e aí eu gostaria de compartilhar com os senhores aí para entender como vocês tratam isso nos condomínios de vocês. A gente costuma realmente receber bastante reclamação a respeito disso, não só de drogas, como também de cigarro. Coisa que efetivamente incomoda. Tá? E as pessoas, elas acreditam que a gente tem poder de polícia, que eu posso entrar no apartamento e tirar a maconha do cara. E nem a polícia vai. Nem a polícia vai. E assim, existe uma situação que muito pouca gente sabe, é que a gente, como síndico, eu não posso chegar, por mais que eu tenha certeza e a plena convicção que o cara está usando maconha, eu não posso mandar para ele uma notificação, não posso chegar para ele e falar assim, para de usar maconha. Porque automaticamente eu estou acusando ele de alguma coisa. Então, a gente hoje usa muito aquele termo de produtos fumígenos, né? Que é como vai no texto da notificação. Então, é notificar, dizer, olha, está incomodando os seus vizinhos, esse tipo de coisa. Porque também existe uma situação que também engana as pessoas. Muita gente acha, dentro da minha casa eu faço o que eu quiser. Faz, desde que você não gere incômodo aos demais. Os 3 S's, né? Vamos falar dos 3 S's aqui, que é o sossego, a segurança e a salubridade. Salubridade. Né? Então tem que estar atento nesses 3, que é Código Civil, né? Então você não pode infringir uma coisa que é a lei, né? Exato. Então, quando você tem essa situação, a gente tem que notificar a pessoa, informar que ela está gerando um incômodo, tá, ao vizinho, tentando manter aquela história do sigilo do reclamante, apesar de todo mundo saber que o reclamado tem o direito de saber quem está reclamando dele. Isso é um outro engano que a gente tem também, que o pessoal fala assim, eu não vou aparecer, né? E às vezes o pessoal fala assim, se ele perguntar, vai. Entendeu? Então a gente tem que deixar claro para a pessoa que ela está incomodando, e também tem que deixar claro para o reclamante os nossos limites, que a gente não pode acusar, que a gente não pode entrar, e que muitas vezes talvez ela tenha que recorrer até ao judiciário para conseguir a proteção dos 3 S's. Isso pode ser até tema de outro programa, mas eu procuro preservar a fonte, né? Tá bem alto o negócio, vamos preservar a fonte. Então, assim, a pessoa que reclama, eu costumo tentar preservar ela ao máximo. Eu nunca tive problema de ter que dizer quem reclamou de tal situação. A gente fala até de maconha, mas tem a própria cocaína, né? O que a gente acaba pegando muito no prédio, em área comum, são pinos de coca que são atirados pela janela. Às vezes não é nem na área comum do condomínio. A pessoa, às vezes, cheirou lá escondido da mãe, algum adolescente que cheirou escondido da mãe. Como é que ele vai descartar aquilo? Cai no garden, né? Ele joga e cai no garden. Ele pega e joga lá para baixo. E às vezes a gente pega, não tem como saber quem é. Muitas vezes os moradores nos cobram sobre isso. Eu não posso colocar, não podemos, né, colocar uma câmera apontado para a sacada de todo mundo. Né? E mesmo que conseguisse, como é que você ia pegar um pino de coca voando? Não tem como. Comprovar quem jogou, né? Quem que jogou. Eu acho que assim, a maior situação, talvez, não digo nem solução, mas o que tem levado, que tem surtido um pouco de efeito é a conversa, né? Começa aqui provar que é aquele apartamento, né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, tá vindo do apartamento 150 e não sei quanto. Você provar que realmente é daquele apartamento, então geralmente eu procuro conversar com a pessoa e perguntar, reclamaram assim, é procedente, foi... Muitas vezes sem citar que é droga, né? Falar, estão reclamando, não, sim, em nenhum né, momento, só do cheiro. Fumaça, cheiro, né? A pessoa sentir
que se tocar, né? Falei, estão falando de cigarro, de fumaça, mas eu tô fumando maconha. Eu procuro assim, focar mais no cheiro, né? Ó, tá saindo um cheiro, a informação que eu tenho é que é de dentro do seu apartamento, é verdade, isso corresponde. Agora, se a pessoa fala, não é, tá, a gente vai ter que arrumar uma outra maneira de conseguir provar. E a mesma coisa, comunicação, né? Eu sempre falo, eu estava falando outro dia de transparência, mas assim, a comunicação com os moradores, você informativos, quando você coloca no elevador lá, a gente nunca coloca que tá saindo o cheiro da casa porque as pessoas se incomodam porque vem visita e vai falar que está denegrindo o condomínio. Mas a gente coloca em condomínios, tem acontecido muito a situação e a gente coloca essa parte nos monitores, né, nas mídias, e-mail, colocar para as pessoas. Então quem está fazendo muitas vezes, eu já surtiu efeito isso, da pessoa parar, né, ou diminuir, ou fechar a janela. Se tocar, né? Se tocar. O que eu é muito claro na minha memória é uma das aulas do mestre Gabriel Carpá, num dos cursos, que ele falava, olha, alguém fala, cheiro de maconha. Como que você pode falar que é cheiro de maconha? Você tem como provar? Então esse já é o primeiro ponto. Porque hoje em dia tem o narguilé também, né? Tem outras coisas que... Cachimbo, charuto. O pessoal usa essências que pode confundir, né? Então a gente tem que tratar mais como fumígeno, né? Como o Mauro falou, tratar a fumaça que, embora seja ela maconha, seja ela cachimbo, narguilé, incomoda de qualquer jeito, né? Então buscar uma alternativa de conscientização é o que eu costumo fazer, falar com os moradores, vamos fazer um trabalho de conscientização, porque muitas vezes tem um prédio de 2 apartamentos por andar. Então, se você chegar no cara, ele vai saber que quem reclamou foi a vizinha, então a pessoa, mas cuidado, espera mais um pouco, eu vou tolerar, porque eles têm receio, né, de abordar essa situação. Então, eu imagino que um dos caminhos seja fazer o trabalho de conscientização no Elemídia, nas mídias sociais como um todo, nos comunicados, e também uma notificação, se a coisa for muito grave, até como o próprio Mauro falou, fazer uma notificação, né, para ele dizendo, isso está ocorrendo, isso está incomodando, para ver se para, né? Uma outra situação que eu vejo também é o que está fora, né? Porque condomínios grandes que tem muito espaço. Tem aqueles grupos que costumam se reunir em determinado lugar também e acontece, né, de estarem fumando ali, de estarem consumindo drogas. Então isso aí também é importante, além da gente ter um sistema aí de CFTV, os rondas que tiver passar para poder inibir, ter uma iluminação adequada nesses lugares mais propícios a isso, né? Porque eu já tive caso do pai falar, eu prefiro que fume dentro do condomínio que fume lá fora. Exatamente. Então daí o que você faz numa situação dessa, né? Tem as escadarias também, né? Eu tive caso, inclusive, recentemente, da polícia chegar na casa, né? Já com mandato de entrar na casa de um morador referente a isso. Então, você vê que isso aí certamente foi uma denúncia feita por alguém, né? Que se incomodou a tal ponto que denunciou. Então existe a diferença entre quem consome e quem vende também, né? Que pode existir dentro do condomínio quem venda, quem propicia isso aí, que já é um crime, aí já sai da esfera das notificações, da preocupação para uma esfera criminal, né? Eu já tive algum caso também de tráfico, mais de 10 quilos pego dentro do apartamento e tudo mais, a polícia estava investigando o cara fora, prendeu o cara fora, depois veio, trouxe para dentro do condomínio, fez o levantamento e tudo mais. Aí depois fica todo mundo assim, como que o síndico deixou um traficante morar aqui? Desculpa, eu não peço a profissão das pessoas, entendeu? É muito difícil, a gente não consegue colocar todo esse tipo de problema para as pessoas e a gente não tem capacidade de resolver tudo isso. Mais uma vez, a gente não tem poder de polícia. Nós não somos responsáveis pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Você sabe que uma vez eu escutei também de uma condômina dizendo assim, eu prefiro que meu filho fume no condomínio do que do lado de fora. Eu falei assim, então você pede para ele fumar na sua casa e não no condomínio. Exatamente. Entendeu? Porque dentro da sua casa é uma coisa, no condomínio eu sou responsável e ali eu não permito. Sim. Entendeu? Então são coisas bem complicadas da gente lidar. Eu já passei por uma situação de chegar com a mãe de um desses adolescentes que fumam maconha e falou, olha, seu filho estava fumando maconha, ganhei uma inimiga mortal, a pessoa me odeia até hoje porque
eu fui falar, não, imagina, era cigarro de cravo, não era maconha. Eu falei, olha, a gente conhece cigarro de cravo, né? A gente conhece maconha, era maconha, mas pronto, aí já... Tu falou em relação a isso, eu tenho um problema num prédio comercial, né? Me veio a memória agora. E o rapaz sempre quem alugou a sala primeiro para trabalhar, sempre me liga. Como meu escritório é no mesmo condomínio, ele falou, pô, desce aqui por favor para sentir o cheiro. E aí o vizinho do lado alugou a sala e botou vários jovens para trabalhar dentro da sala, né? E na hora do almoço eles vão para a sacada e ficam fumando maconha lá. É o que você citou. Eu não posso falar que é maconha. Mas a gente Você tem certeza, a gente né? conhece o cheiro, né? Fomos criados na rua, né? Nossa infância. O Gustavo é molecão, foi criado no condomínio. Foi criado no Foi criado na varanda, mas a gente que foi criado na rua consegue distinguir essa coisa do cheiro e tal. E aí na hora eu liguei pro locatário até, não foi nem pro proprietário. Aí eu falei pra ele, ó, os teus meninos aqui estão fumando maconha, tal, não sei o quê. Aí ele aceitou, né, conversou e tal. Eu até falei com ele que é maconha porque eu tenho essa liberdade com ele, por isso que eu fiz esse comentário. Mas na segunda vez, quando eu liguei, ele me mandou a imagem. Falei, pô, Walter, só tem uma menina aí dentro, né? E eu tô vendo aqui, ó, a imagem da sala. Ele me mandou a foto. E aí você fica também, né? Você tá sentindo o cheiro, só tem uma pessoa lá dentro, ela tá aparentemente pela foto que ele mandou, ela tá trabalhando. É uma situação difícil e a gente fala muito, a gente tá falando de droga, né, e de vender, e de comércio, mas tem o álcool também. Sim. Né? Tem um rapaz no prédio que eu moro, hoje já é um homem e tal, mas durante a juventude dele, ele levava os amigos, e ainda mais ali o prédio, com aquela área de lazer enorme e tal, o que o rapaz fazia? Levava os amigos para passar o sábado à noite lá na área comum do condomínio, isso antes da pandemia. E aí cada um entra lá com uma garrafa de vodka, um energético, gelo, e aí começa... E as pessoas começam a reclamar, porque assim, aquelas pessoas não vão sair dali, cada vez mais elas fazem barulhos em relação àquilo, é um problema. E você sabe que, só complementando isso, eu vou de novo pegar um tema que a gente sempre coloca, que é o treinamento aos funcionários. Porque nessa questão do álcool, por exemplo, eu cansei de rasgar a ocorrência feita por Honda e tudo mais para dizer, o morador alcoolizado. Eu falei assim, cara, você nunca pode dizer que o morador está alcoolizado. Fez bafômetro? O morador visivelmente alterado, entendeu? Ou num estado diferente do normal, alguma coisa assim, mas jamais diga que o cara está alcoolizado, entendeu? Porque senão você vai arrumar problema. Tomar cuidado com isso, com menores de idade ainda, que às vezes tem menor de idade envolvido, tanto num caso como no outro. Dá um processo crime danado. Exatamente. E um outro ponto que a gente precisa ver com muita... também num trabalho de conscientização e tudo mais, porque a gente sabe que a questão da dependência química entrando nesse processo é uma doença, que as pessoas precisam de ajuda e uma série de coisas. Então a gente também tem que trabalhar na conscientização e também do perigo de às vezes ter a seringa descartada no lixo. Eu já tive situações de faxineiros, de pessoal da equipe de limpeza, de zelador se machucar com seringa, e aí você tem todo aquele trabalho de faz exames, não sei o que, vai pra tal, e você ainda corre um risco trabalhista e uma série de coisas. Então a gente tem não só tratar de uma forma que vai atacar o problema, como também de ter aquela questão mais social, de buscar, de fazer conscientização com as campanhas e uma série de coisas. Eu acho isso muito importante para os condomínios também, é uma solução. Assunto complexo, muitas informações, deu para perceber que a gente não pode, que a gente tem sempre que procurar não agredir, né? Que quando você fala que a pessoa está fumando uma maconha, ou está cheirando uma cocaína, ou está embriagado, nós estamos agredindo aquela pessoa, nós podemos concorrer a um processo crime em relação a isso. Mais um programa Condomínio Soluções que termina aqui, repleto de informações para você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, que estiver interessado no tema, que estiver interessado no meio condominial. Acesse o sininho, como a Nilvia já falou no início, e estamos nas plataformas de podcast. Obrigado. Até semana que vem.